Fala galera X, estamos mais uma vez no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp e hoje vamos tratar do tema da subordinação. Tema chatinho, tema recorrente e a gente precisa ter muita atenção porque ele tem várias classificações e subclassificações. Beleza? Vamos começar aqui então? A ideia, aqui a gente vai trabalhar com subordinação, período, portanto, composto. Como assim período composto? Aquele que tem mais de uma oração dentro dele próprio, em oposição, portanto, ao período simples. Então você tem duas orações ou mais orações. A gente vai aqui genericamente falar em duas. Próxima questão aqui é a ideia da função sintática ou dependência sintática. A oração subordinada, como a gente chama, ela exerce função sintática sobre o que a gente vai chamar de oração principal. Ou seja, um dos termos de uma dita oração principal vai vir em forma de oração. É só isso, a oração subordinada. Portanto, a primeira diferença que a gente vai ter que fazer vai ser entre oração principal e oração subordinada. Existem três tipos de orações subordinadas: a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Essa é a forma como a gramática da escola vai classificar. E aí vamos começar então pelas subjetivas. Vem aqui comigo rapidinho, que a gente vai começar, para a gente começar nosso papo aqui. As orações substantivas, galera, são aquelas que exercem função sintática de termo integrante da oração. Sujeito, na verdade sujeito é até um dos termos essenciais, mas você tem lá sujeito, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Beleza? Vamos ver aqui então, a primeira, portanto, vai ser a oração subjetiva, ou seja, aquela que exerce função sintática, lembra? De sujeito da oração principal. Vamos ver aqui a primeira oração. Peguei lá do exemplo do Thiago Feitosa, né? Ele falou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ia ser informada que ser negro e pobre no Brasil não é crime. Então, vamos lá. Então, você tem aqui, ó, o que não é crime? Ser negro e pobre. Então, isso não é crime. Isso sendo o sujeito. O sujeito foi, portanto, substituído, digamos assim, por ser negro e pobre. Você tem aqui, ó, você tem o verbo, né? Não é, no caso, porque é uma oração negativa. Você tem aqui a oração principal. Aqui você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Ela exerce função de sujeito aqui nessa oração principal. Legal? Segunda tipo de classificação, objetiva direta. Gente, exerce função de objeto direto. Vamos ver aqui um exemplo. Lá no dia que o trem descarrilhou, um dos dias, né, que o trem descarrilhou, a Supervia afirmou que o serviço foi normalizado em meia hora. Serviço sensacional. Então vamos lá. A Supervia afirmou alguma coisa, né? A Supervia afirmou. O que a Supervia afirmou? Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, portanto, depois do verbo afirmar, você vai ter um objeto direto. Legal? Então, você tem aqui a oração principal, que o serviço foi normalizado. Olha aqui a locução verbal aqui, ó, mostrando que isso aqui é uma oração. Beleza? Então, você tem aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza? Vamos continuar então conversando aqui, gente. Agora, ó, a gente vai falar sobre a oração objetiva indireta. Você já entendeu, né? Função de objeto indireto na oração principal. Isso aqui é um pouco mais raro, mas tem que tomar cuidado. Vamos lá. E aí, um dos entrevistados lá no dia da Supervia disse isso aqui, ó. A população precisa que os transportes sejam de qualidade. Então, a população precisa. Gente, quem precisa de alguma coisa. Esse fenômeno aqui que acontece é que quando você tem uma oração desenvolvida aqui, o de cai e aí fica aparecendo um objeto direto. Mas não é.
Porque quem precisa de alguma coisa. A gente precisa de saúde, de transporte, de educação. Então a gente precisa que, ou de que, os transportes sejam de qualidade. Você tem aqui um verbo, ó, mostrando que isso aqui é uma oração. Logo, você tem uma oração principal, a população precisa. E você tem uma oração exercendo função de objeto indireto. Ou seja, você vai ter aqui também, portanto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Difícil? Não, sim, ficou fácil. Próximo aqui. Oração predicativa. Galera, lembra, dependendo da transitividade verbal, você pode ter um verbo que pede objeto direto, um verbo que pede objeto indireto. Já vimos isso aqui. Agora, você pode ter os chamados verbos de ligação. O verbo de ligação não tem objeto, ele tem predicativo do sujeito. Então, a predicativa é aquela que exerce função de predicativo do sujeito. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. A verdade é que a Copa do Mundo vem causando protestos pelo Brasil. A galera é insatisfeita com a Copa do Mundo. Vamos lá, gente. A verdade é o sujeito. Então, você tem aqui uma oração principal com o verbo é. E qual o predicativo do sujeito? Né? Você podia ter a verdade é feia, a verdade é dura, a verdade é um monte de coisa. Nesse caso aqui, a verdade é que a Copa do Mundo vem causando. Então aqui, ó, o vem causando vai mostrar que isso aqui é uma oração. Você vai ter aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos lá, galera. Continuar com nossos substantivos aqui. A próxima vai ser a completiva nominal. Exerce função de complemento nominal numa determinada sentença. Bora ver aqui o exemplo. Os passageiros foram obrigados a caminhar pelos trilhos. Gente, quem é obrigado a alguma coisa. Existe uma transitividade no nome obrigado. Beleza? Então aqui, ó, os passageiros foram obrigados. Quem é obrigado a alguma coisa. Então, complemento do nome obrigados. Beleza? Então você tem aqui a oração principal e aqui uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Beleza? A próxima vai ser a apositiva. O macete da apositiva é que ela vai ser introduzida aqui, ó, por 2 pontos. Beleza? Vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. Vocês devem ter ouvido falar lá nas notícias da Câmara dos Deputados, né? Todo mundo muito ligado nesses temas aí todos. Então se formou um blocão. Então o blocão se formou com um objetivo: que Dilma dê mais espaço para os partidos da base no executivo. Então você tem aqui, ó, a separação dos 2 pontos fica fácil. Oração principal, oração subordinada, substantiva, apositiva. Beleza? Gente, fechamos as substantivas. Essas 6 que a gente viu são os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos ver agora as adjetivas e como é que elas funcionam. Galera, olha só. Ao contrário das substantivas, as adjetivas vão exercer função sintática de adjunto adnominal, ou seja, elas modificam um nome. E ao contrário das substantivas, elas não são iniciadas, elas não entram na frase via conjunção, elas entram através de pronomes relativos. Vocês vão ver que isso aí vai facilitar a vida de vocês um pouquinho quando a gente chegar nos exemplos. Tá legal? Vamos lá. Primeiro tipo são as orações restritivas. Como assim restritivo? O que é restringir? Você diminuir, né? Você tem um grupo e aí você diminui esse grupo com uma oração adjetiva. Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. O trem que descarrilou e a plataforma onde ocorreu o acidente, onde é um pronome relativo também, serão reformados. Então, o que vai ser reformado? O trem é qualquer trem? Não. Só o trem que descarrilou. Então, você restringe para um determinado trem. Claro que no caso do Supervia não restringe tanto assim, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. Vamos dar um crédito. E a plataforma onde ocorreu o acidente. É qualquer plataforma? Não, só a plataforma onde ocorreu aquele acidente. Então, serão reformados. Então, você tem aqui, ó, o trem e a plataforma.
Pá. Então você tem aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aqui também, beleza? Ao contrário das restritivas, em oposição a elas, nós temos as explicativas. A explicativa ela só adiciona uma informaçãozinha. Ela não restringe o grupo, né, do qual a gente está falando. Vamos ver aqui, ó. Agentes ajudaram os passageiros lá da Supervia. Vírgula. Que tiveram que andar nos trilhos. Gente, todos os passageiros daquele dia lá, e fica óbvio que a gente está falando daquele dia lá, tiveram que andar nos trilhos. Aqui a gente só está dando aquela porradinha a mais na Supervia porque eles merecem. Então, olha só, ajudaram os passageiros, viu? Mas não foram só os passageiros alguns passageiros, não, eles tiveram que ajudar todos, porque todo mundo teve que descer nos trilhos, beleza? Oração principal, e aqui, ó, oração subordinada adjetiva explicativa. Legal? Gente, não sei se vocês perceberam, mas esse que... Mas, professor, como é que eu vou conseguir saber se é conjunção, se é pronome relativo? Fácil. Geralmente você vai ter o que? Olha só, a palavra que. Então aqui, ó, você pode substituir, ó, o trem o qual descarrilou. Beleza? Quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, você está tendo aí um pronome relativo. Quer ver? Ó? Os passageiros, os quais tiveram, os quais andar? Não, que andar. Esse que aqui é uma conjunção subordinativa, que, aliás, introduz aqui o objeto direto para o ter. Beleza? Vamos ver só mais um exemplinho aqui, só para ficar fácil, para vocês verem que agora não tem problema nenhum. Ó. Os alunos que estudaram foram bem na prova. Gente, eu tenho lá 30 alunos. 20 estudaram para a prova e, portanto, foram bem. Então, você tem aqui uma restritiva. Você restringe os alunos ao grupo daqueles que estudaram. Mas olha o que acontece se eu coloco umas vírgulas aqui e mudo a minha entonação. Os alunos que estudaram foram bem na prova. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo estudou. E por isso eles foram bem na prova. Então, nesse caso, eu não estou restringindo o número de alunos, só estou afirmando, só estou dando ali uma explicaçãozinha que eles estudaram. Por isso eles foram bem na prova. Então, dependendo da forma como você fala e dependendo de como está escrito ali, você pode ter um caso ou outro. Restritiva, restringe, explica, só dá uma informação. Vamos então ver as adverbiais agora. Pessoal, vamos agora falar sobre as adverbiais. As adverbiais, assim como as substantivas, vão ser introduzidas por conjunção subordinativa e elas vão exercer função de adjunto adverbial, ou seja, elas modificam o verbo, ou né, uma locução verbal, trazendo alguma ideia de advérbio, né? Vamos então, aí você vai ter uma classificação, são 9. A classificação vai ser baseada em que tipo de ideia, né? Uma relação lógica, né, que a oração subordinada está trazendo para a oração principal. Vamos lá. Ordem alfabética. A primeira vai ser a causal. Galera, causal dá uma ideia de causa. Ela explica, né, ela dá uma causa para a oração principal. Vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. A greve acabou. Oração principal. Greve dos garis, né? Já que a prefeitura concordou com as reivindicações lá dos amigos garis. Então, essa aqui é a causa para a greve ter acabado. Não tivesse a prefeitura concordado, provavelmente ainda estaria a greve aí. Então, você tem uma oração subordinada, adverbial, causal. Beleza? Próximo. Comparativo. A Polícia Federal, PF, ameaça entrar em greve, como fizeram os garis do Rio de Janeiro. Aqui, ó, Polícia Federal ameaça entrar em greve, oração principal. E aí eu tô agora dando um exemplo, digamos assim,
e estabelecendo uma comparação. Estou comparando o que a Polícia Federal ameaça fazer com o que os garis cariocas efetivamente fizeram. Então você tem aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. Beleza? Vamos continuar vendo as outras então. A próxima vai ser a concessiva. Você tem uma relação de contraste. E vejam, gente, que as orações subordinadas, as adverbiais, você consegue mudar elas na sentença. Vamos ver aqui a posição, né? Vamos ver aqui o exemplo para ficar mais claro. Ó, embora a prefeitura tenha ameaçado demitir os garis, eles mantiveram a greve. Então você tem aqui, ó, garis mantiveram a greve, é a oração principal. Você tem a conjunção embora, iniciando uma oração subordinada concessiva, porque ela traz a ideia de contraste. Vejam que a gente poderia inverter isso aqui, ó. Garis mantiveram a greve, embora a prefeitura tenha ameaçado demiti-los. E você não tem perda, né, se você inverter. Beleza? Então, aqui você vai ter a oração subordinada adverbial concessiva. Próxima é a condicional. Gente, você estabelece uma relação de condição, né? Alguma coisa só vai acontecer mediante uma condição. Ó, vamos ver aqui, ó. Se os garis não mantivessem a greve, não seriam atendidos, né? Ou seja, eles só foram atendidos porque mantiveram a greve. Esta foi a condição. E aqui você tem, ó, a conjunção se, que vai dar conta, né, na maioria dos casos, se e caso. Caso os garis não tivessem mantido, e por aí vai. Beleza? Então você tem aqui o estabelecimento de uma relação de condição. Próximo, conformativa. Aqui, nesse caso, você só espelha a sua oração principal, né? E aí, enfim, e você coloca, né, algum exemplo de como se fosse uma comparação. E aqui, ó, você tem a conjunção conforme, que é bastante recorrente nessa hora aí. Então vamos ver aqui, ó. Conforme havia sido deliberado, salário base dos garis subiu para R$ 1.100. Ó, salário base subiu para R$ 1.100 conforme havia sido deliberado. Percebam que você pode mudar, né, aqui a ordem. Então você tem salário base, oração principal, e essa aqui vai ser a nossa oração subordinada adverbial conformativa. Se você conseguir substituir por conforme, é uma conformativa. Simples assim. Próximo é consecutiva. Estabelece uma relação de consequência. Aqui você vai ter um fenômeno interessante, que você vai ter conjunções meio que compostas, e ela vem meio que entra na oração principal. Como assim? A pressão social foi tão grande que... Então você separa aqui, ó. A pressão social foi grande. Tão grande que o prefeito teve que ceder. Beleza? Então, aqui você não consegue mudar, né, a ordem, ela tem que ser essa, não tem como você fazer o que a gente fez antes. Mas aqui, a consequência da pressão social ter sido tão grande foi o prefeito ceder e conceder o aumento, enfim, as outras reivindicações dos garis. Portanto, você tem aqui oração subordinada adverbial consecutiva. Faltam só 3, galera. A gente saiu dos 6 agora, para ir agora aqui para o F, né, de final. Ela expressa a ideia de finalidade. A greve existe. Para quê? Qual é a finalidade? Para que finalidade? Para que uma categoria se faça visível. É para isso que a greve existe, para essa finalidade. Beleza? Então, final, relação de finalidade. Para que, muito comum aí nesse meio. Próxima, proporcional. Gente, relação de proporção, né? O que a gente reparou aí com essa semana, né? Um pouquinho mais de uma semana? Quanto mais o lixo se acumulava, maior era a pressão sobre o prefeito, né? Porque a população ficava ali, né? Pô, mas tem que tirar o lixo daqui, senão tem doença, essas coisas todas. Então,
maior era a pressão sobre o prefeito, quanto mais o lixo se acumulava, na proporção em que o lixo se acumulava. Então, aqui, né, no quanto mais, você vai ter a subordinada adverbial proporcional. Para fechar, galera, temporal. Gente, isso é uma chuva forte? Não, tomara que não, porque a crise está feia no Rio de Janeiro. Isso aqui, ó, relação de tempo. Quando os garis voltaram, havia muito trabalho acumulado. Então você tem aqui em que momento, em que tempo havia muito trabalho acumulado? Quando os garis voltaram. Galera, são 9. 9. Você vai ter, ó, 6C, F, P, T. Molinho para vocês acertarem isso na prova, galera. Aqui, ó, 6C, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva. Final proporcional temporal. Valeu, galera!